Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Quando se fala de saúde mental, aquilo que nos vem logo à ideia são aqueles casos mais graves. Pessoas sem qualquer tipo de autonomia que até as tarefas mais simples do dia a dia são incapazes de fazer. Mas se pararmos um bocadinho, se pensarmos em dramas como a pobreza que se vive atualmente em Portugal, se pensarmos em dramas que se vivem extra-fronteiras ou para além das fronteiras, como por exemplo as guerras que se vivem, nós conseguimos entender com facilidade estes dramas podem arrastar qualquer um para uma situação de debilidade na sua saúde mental. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema escolhido para este mês, e pedimos desculpa pelo nome algo tenebroso, mas é Mar Morto. Este mar que está situado numa zona onde recentemente se iniciou mais um conflito, não tem qualquer tipo de vida. É impossível que exista vida naquele mar. Porquê? Porque há um desequilíbrio naqueles que são, desculpa a melhor expressão, os ingredientes que fazem parte da composição desse mar. São de tal forma desequilibrados, determinados sais minerais estão de tal forma em quantidade excessiva que não permite qualquer tipo de vida. A analogia seria, por exemplo, pensar nas políticas ou na legislação. Existe tanta legislação para a saúde mental, tão boa legislação para a saúde mental, tão revista e corrigida legislação para a saúde mental, que nos parece que há um desequilíbrio no que é a legislação e a execução. E isso faz-nos pensar que realmente assim deve ser difícil existir algum tipo de vida de qualidade naquilo que é a saúde mental. Mas, quando pensamos que legislação e execução andam a velocidades diferentes, aquilo que temos que, obviamente, concluir é de que os objetivos para os quais a legislação foi criada dificilmente ou quase nunca serão alcançados. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, quero, antes de iniciar este programa, agradecer também todas as mensagens que foram enviadas nos últimos dias. Obviamente, muitos dos nossos telespectadores sabiam que eu, juntamente com uma outra equipa da Curiacos TV, estávamos em Israel a filmar uma série que irá para o ar em tempo útil. E, uma vez iniciado aquilo que é, digamos, uma guerra já declarada entre várias partes envolvidas, começámos a receber mensagens para saber se estava tudo bem connosco. Felizmente está, mas eu acho que ninguém pode ficar contente, obviamente, e a primeira imagem que me vem à cabeça foram todas aquelas crianças, inclusive bebés, que conheci
e como é que estará a sua integridade física neste caso, mas de qualquer das formas o nosso agradecimento pela vossa preocupação. É a nossa convidada de hoje, alguém que sempre que abordamos este tema é obviamente uma voz conhecida não só para nós, mas também no meio daquilo que são as questões da saúde mental. A Joaquina Castelão, presidenta Familiarmente, que é a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. Muito boa noite, Joaquina. Obrigado por estar aqui connosco neste que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Muito obrigada, agradeço o convite. E estou disponível para termos aqui uma conversa simples, mas ao mesmo tempo séria, uma vez que penso que vamos abordar algumas das questões que muito preocupam as famílias das pessoas com experiência de doença mental. E uma das grandes vantagens desta nossa conversa é que realmente estamos a falar com dois familiares de alguém que conhece de facto esta questão. Deixe-me ir já à lei de saúde mental que está em vigor, que entrou em vigor. Eu creio que foi promulgado pelo Presidente da República. Preocupou-me ver outra vez o aparecimento do internamento compulsivo, a Joaquina poderá explicar-nos, mas depois, lá está, dentro daquilo que é a diferença do que são as legislações e depois a visão dos políticos, eu ouvi o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a falar de uma lei que é uma visão humanista da autonomia, dignidade, participação, oportunidade e recuperação. Eu não sei se consigo pegar em todas estas características positivas e indexá-las a esta lei. Em termos formais e na letra da lei, eles realmente estão lá. Temos que ser honestos nesse sentido. É a lei número 35, de 2023, que entrou em vigor a um domingo, dia 20 de agosto. Mas é uma lei realmente mais atual, que introduziu conceitos relacionados com os direitos humanos, porque Portugal é um dos países que aderiu à Convenção dos Direitos Humanos e também à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é onde se enquadram as pessoas com doença mental, é nessa Convenção das Pessoas com Deficiência. Realmente, devo-lhe dizer que integrei o grupo de trabalho responsável pela revisão da lei. Em alguns casos, votei vencida, porque realmente é um grupo de trabalho bem heterogéneo, não é? Constituído por profissionais da área da saúde mental, por juristas, por professores da área de direito universitário e com representante das famílias, que neste caso fui eu. Há uma certa evolução relativamente à lei que estava em vigor e que esteve em vigor durante mais de 20 anos. Nesse aspecto, na questão da salvaguarda dos direitos humanos das pessoas com doença mental. Houve alterações na terminologia do que é a doença mental, há garantias que estão asseguradas às pessoas com doença mental, nomeadamente quando têm necessidade por força da doença e não reconhecerem a necessidade de fazer o tratamento que nós designamos em regime voluntário, isto é, aquele que a pessoa aceita de livre vontade, para o tratamento em regime involuntário. Deixou de se chamar compulsivo, na anterior lei, para ser tratamento em regime involuntário. Mas isso parece um dos paradoxos, porque eu sei que a Joaquina me disse que uma das questões essenciais nesta lei, ou que vocês mais apontavam, era a desinstitucionalização, não é? É verdade, a desinstitucionalização porquê? Porque é importante garantir a continuidade de cuidados em saúde mental às pessoas que sofrem doença mental grave, crónica e principalmente para os que deixam de ter suporte familiar, porque uma pessoa que tem uma doença crónica desta dimensão, em que a parte cognitiva é altamente afetada, se não tiver suporte familiar, tem muita dificuldade em manter a adesão ao tratamento, em que lhe sejam garantidas as condições básicas do dia-a-dia, a higiene pessoal, a alimentação, o vestuário, a habitação, portanto, um conjunto de requisitos que são essenciais à dignidade humana, porque nós só podemos realmente dizer que a lei
realmente dignifica a pessoa e respeita os direitos dela enquanto ser humano, se realmente criar também as condições de assistência adequada. No caso da desinstitucionalização, porque é que nós falamos muito nisso? Porque há muitas pessoas a viver em hospitais psiquiátricos que não foram criados para esse efeito e que estão lá há anos, se não décadas. Porquê? Porque há falta de respostas na dita comunidade, não é? Para estas pessoas. Há falta de residências, unidades residenciais ou outra designação que lhe queiram dar, onde essas pessoas possam realmente viver, ter uma assistência digna a nível pessoal, mas também ter acesso à continuidade de cuidados em saúde mental, porque são pessoas que necessitam de tratamento não só medicamentoso, mas também aliado e conciliado com intervenções psicossociais. Até porque algo que me parece importante e que eu tenho ouvido muito em algumas das intervenções relacionadas com a saúde mental, e creio que também é uma das teclas que a Joaquina utiliza com alguma frequência, é que há situações da saúde mental que não são definitivas, ou seja, nós, quando abordamos determinadas questões da saúde mental, temos que abordar sobre uma perspectiva até de, se não cura, de substancial melhoria. Sim, felizmente nem todas as doenças do foro mental são crónicas, ficam para a vida. Há uma panóplia de doenças. Eu não vou aqui enumerá-las porque eu não sou médica, não sou médica psiquiatra e, portanto, não quero entrar numa área que não domino. Mas enquanto familiar e preocupada com estas matérias, há várias, por exemplo, as depressões, as crises de ansiedade. Há uma determinada panóplia de doenças do foro mental que, se devidamente diagnosticadas, que aqui é que está o problema, elas devem ser devidamente e atempada diagnosticadas e aceder a tratamento adequado. Se isso acontecer, é uma doença que pode afetar a pessoa durante um determinado período da sua vida, podem ser meses, podem ser anos, mas que consegue recuperar a 100% e reintegrar-se novamente a nível laboral, a nível social. Infelizmente, há uma pequena fatia de doenças mentais que abrange, segundo, indicadores que nós temos já bastante antigos, cerca de 1,5% da população. E esse 1,5% parece uma percentagem pequenina, mas nós, se transpusermos isto para Portugal, que tem cerca de 10 milhões e 400 mil habitantes, de acordo com o censo de 2021, 1,5% ainda são umas boas centenas de pessoas, milhares. Que é importante terem a assistência adequada, em tempo útil, e aceder a tratamento adequado e continuado. Porque se o tratamento for devidamente seguido, e primeiro que tudo prescrito e depois seguido, a pessoa não precisa ser institucionalizada. A pessoa pode desenvolver a sua atividade a nível na sociedade e até profissional, porque ela, como qualquer outra doença, por exemplo, uma pessoa que sofre diabetes, ou que tem uma insuficiência cardíaca, ou que tem uma insuficiência renal, não é por isso que ela vai deixar de ser útil à sociedade se fizer o tratamento adequado em tempo útil e a continuidade de tratamento. O mesmo se passa com a doença mental. Agora, não há dúvida que nós acabamos por insistir muito nas questões que se reportam às pessoas que, infelizmente, não têm voz para defender os seus direitos. Porque uma pessoa com uma doença mental grave não consegue ter voz organizada e, portanto, é através das famílias que nós tentamos dar essa voz às pessoas, Joaquina, exigindo os cuidados necessários. Joaquina, logo aí, esta expressão de participação que o Sr. Ministro utiliza me parece, uma utopia. Na lei, ela está contemplada, porque a nível da lei da saúde mental, a lei de saúde mental, que é a base, de tudo, já na anterior lei, que vigorou durante mais de 20 anos, estava previsto e está a existência de um Conselho Nacional de Saúde Mental. E mantém-se. Nesse Conselho Nacional de Saúde Mental, cuja composição, sem sombra de dúvida, terá entre 30 a 40 elementos, no mínimo, pela minha experiência e pelo que eu li, há efetivamente a possibilidade e há lugar a que estejam 2 representantes
das pessoas com doença mental, que é designada na lei, penso eu, por utentes ou então pessoas com doença mental. E mais 2 representantes dos familiares dessas pessoas. Ora bem, dos familiares, se o senhor Ministro e os restantes responsáveis pela área da saúde mental entenderem por bem, podem e devem nomear, pedir à familiarmente que indique 2 representantes das famílias para esse órgão. Relativamente aos doentes, é um pouco mais complexo, porque aquilo que nós temos em Portugal não é uma associação ou uma plataforma ou uma federação de associações de doentes, temos algumas associações de apoio aos doentes. E essas associações de apoio aos doentes acabam por ser elas a ser, digamos assim, a usufruir do direito de participação nestes órgãos. Paralelamente ao Conselho Nacional de Saúde Mental, foram criados no âmbito da organização dos serviços, pelo Decreto-Lei 113 de 2021, mais conselhos consultivos a nível regional, um por cada delegação regional, e os conselhos locais que devem estar adstritos a cada serviço local de saúde mental. Os conselhos regionais de saúde mental são 5, um por região, e efetivamente os doentes não conseguem ter participação à semelhança do que acontece no Conselho Nacional de Saúde Mental. E nos conselhos locais, muito menos ainda, porque os serviços de saúde mental não têm agregados a si nem uma associação de famílias, na grande maioria deles, e de utentes é que não tem mesmo nenhum. Eu nem sei se... Portanto, isto há um trabalho muito intensivo e que deveria ser feito no sentido, pelos próprios serviços de saúde mental, nos serviços locais, sobre o comando das delegações regionais, para se incentivar e incrementar a criação das associações dos utentes dos serviços e também das famílias, porque nós precisamos de muito mais associações de famílias. Eu acho interessante isso. Eu nem sei, porque eu recordo da Joaquina contar que há determinadas situações em que, quando os familiares vão participar, não têm justificação, por exemplo, se tiverem que faltar aos seus locais de trabalho, portanto... É verdade. Infelizmente, fala-se muito na participação pública em saúde por parte dos utentes, isto é, das pessoas com doença e das pessoas sem doença, porque a participação em saúde não é exclusivamente para as pessoas doentes, é necessário promover também a saúde, e no caso da doença mental são os familiares. Porquê? Porque, temos a Lei de Saúde Mental, temos o Decreto-Lei da Reorganização dos Serviços, temos uma Carta para a Participação Pública em Saúde, cuja lei foi aprovada em 2019, mas que está por regulamentar, e que é importante, que é aí... Pronto. E depois temos um conjunto de normas também aprovadas, nomeadamente no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, na Lei de Bases de Saúde, mas falta o quê? Faltam os incentivos, o incremento à participação pública das pessoas com doença e dos seus familiares. Falta incentivos também para poderem participar nesses órgãos consultivos e desenvolver trabalho, porque nesses conselhos, à partida, são criados grupos e subgrupos de trabalho que vão tratar de situações específicas da área, neste caso da saúde mental. Não estando isso devidamente regulamentado, não estando coberto a falta que as pessoas têm que dar ao serviço de uma manhã ou de um dia para assistir a essas reuniões, não estando sequer contemplado custos para a sua deslocação, por exemplo, estamos a falar de uma participação altamente insípida e eventualmente que não passa... Do papel. Da teoria. Não é do papel. Eu acho e eu sei, se me permite só isto, eu sei, e nós sabemos, enquanto famílias, da carga e custo que a nossa representação tem nos poucos órgãos onde estamos e, acima de tudo, também nos convites que recebemos por entidades da área do ensino, até do próprio Ministério da Saúde, para participar em debates e em reuniões. Portanto, tem que ser, digamos assim, nós deslocamos-nos, digamos assim, enfim, os custos são suportados por nós. Eu estou a ouvir a Joaquina a falar de não regulamentação, e eu acho que nem o próprio... Não há um conselho agora administrativo ou um conselho executivo que também sim, parece que a direção eu acho que chama Conselho Executivo do Serviço Nacional de Saúde. É verdade.
foi criado com muito boa intenção já há um ano, já está, se não está, está quase a fazer um ano. E realmente ainda não tem o seu estatuto aprovado e publicado. Não tendo o seu estatuto aprovado e publicado, está efetivamente a trabalhar na reorganização a nível nacional de toda a estrutura do Serviço Nacional de Saúde, que, segundo notícias vinculadas pelo próprio Sr. Ministro da Saúde e pelo Sr. Diretor Executivo, que é o Dr. Fernando Araújo, é para entrar em vigor a 1 de janeiro. São extintas as delegações regionais, que são 5, são criados no total 39 unidades locais de saúde pelo país, portanto, mas pouco mais sabemos. O que são criados? Esse, eu, quando vejo esta 39 em Portugal, é muita 39. coisa. Segundo... Assim, de repente, na saúde, parece-me ainda mais. Na saúde mental, parece-me um autêntico milagre. Na assim, saúde de mental, repente... nós gostaríamos de saber, e já interpelámos o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Presidente da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde no mês passado, no âmbito das comemorações do 44º aniversário da criação do Serviço Nacional de Saúde. Mas tivemos uma resposta, mas não uma resposta objetiva e precisa. De que alterações é que a atual organização da saúde mental poderá ter por força primeiro que tudo, a extensão das delegações regionais, que a saúde mental, na realidade, está estruturada a nível nacional, a nível regional e depois a nível local. Sendo extintas as coordenações, as ARS, as Administrações Regionais de Saúde, em que moldes é que como é que vai afetar esta organização? Isto é muito importante. Sim, então, mas se calhar era bom fazer um ponto de situação desta reorganização, até porque eu recordo-me da contida alegria que nós tivemos ao ver digamos, a fatia que era alocada do PRR Sim. à saúde mental e que depois foi revista por força também das condições económicas a nível mundial. Mas qual é o ponto de situação dessa reforma? No âmbito do PRR, em 2021, falámos muito sobre as diversas medidas que estavam contempladas para a área da saúde, neste caso, e especificamente para a área da saúde mental, que tem a ver com a reforma dos serviços de saúde mental e que traria, e ainda acreditamos que trará, valor acrescentado aos serviços locais de saúde mental. Nesse âmbito, estão previstas várias medidas, mas vamos abordar talvez aquelas em que, neste momento, efetivamente, ainda não avançaram. Estão a ser criadas as equipas comunitárias de saúde mental, a conta-gotas, mas estão a ser criadas. Está prevista a criação de 40 equipas dessas no período de vigência do PRR. O que é certo é que, por exemplo, as equipas para 2023 ainda não foram disponibilizadas as verbas respectivas e abertos os concursos para a contratação das pessoas que são necessárias. Disse 2023. 2023. Nós já estamos no final de 2023. Eu espero que esta informação que eu estou a dar esteja correta, porque ela foi-me transmitida há 10 dias e de lá para cá eu ainda não vi evolução nesse sentido. Portanto, as 2021 e 2022 estão criadas, a 2023 está tudo pronto, mas falta realmente a disponibilização das verbas e a abertura dos concursos para a contratação. Porque quando se criam estas equipas comunitárias, alguns profissionais já estão nos serviços de saúde. Okay. É só realmente depois afetá-los às equipas. Mas há alguns profissionais que não estão e que fazem falta, como enfermeiros de saúde mental, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e até médicos de psiquiatria da especialidade da infância e da adolescência e, eventualmente, também de adultos. Eventualmente poderá, em determinadas regiões do país, haver necessidade de contratação, porque o país, a cobertura dos serviços de saúde mental a nível nacional é muito dispar e há grandes assimetrias. Recordo-me perfeitamente no dia em que estivemos em Setúbal, a decalagem entre o norte e o sul era qualquer coisa. E determinadas regiões nós temos mais predominância dos serviços na região, na zona litoral, depois um bocadinho mais para o interior é mais complicado. Isto relativamente às equipas fazendo aqui. Portanto, nós estamos à espera que as de 2023, que estamos em outubro,
no dia 10 de outubro, o dia em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental, que realmente as verbas e todos, enfim, a regulamentação necessária avance para se poder efetivar. Relativamente à medida da tão famosa e falada desinstitucionalização, que é a criação de unidades residenciais na comunidade, para que os doentes que ainda residem em hospitais psiquiátricos, Lisboa, Porto e Coimbra, passem para as estruturas da comunidade com maior qualidade, que lhes dá maior qualidade de vida e de bem-estar, mas mantendo os cuidados de saúde mental, proximidade da comunidade, estavam previstas a criação de 300 lugares que eventualmente ainda não darão lugar, ainda não permitirão que todos os doentes que vivem em hospitais psiquiátricos transitem, mas que boa maioria deles. Neste momento, o diploma que regulamenta a abertura desses concursos para a criação dessas unidades ainda não foi publicado. Sabemos que está concluído da parte da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, mas aguarda a aprovação da parte do Ministro da Saúde e do Governo. Eu sempre que vejo também esta questão que contratações de pessoal, eventualmente, e desculpe, digamos, o simples da expressão obras, não é? Faz-me sempre pensar nas finanças, no Ministro das Finanças, sim, que é quem, em último caso, disponibiliza ou não as verbas. Já a Joaquina mencionou aqui que muitas vezes as contratações e as dificuldades estavam identificadas, os profissionais que eram necessários estavam identificados, mas ainda assim era impossível contratar. Acha que continua a existir esta... Muito, continua. Aliás, desde 2019 que acompanhamos mais de perto esta questão da implementação das equipas comunitárias de saúde mental no âmbito do Orçamento de Estado. E atenção, até mesmo no âmbito do PRR, porque estas 10 equipas do ano 2023 é no âmbito do PRR. Portanto, há financiamento garantido para o primeiro ano de funcionamento, isto é, o PRR paga o primeiro ano, digamos assim, falando assim, para que toda a gente entenda, os salários de toda a equipa que vai ser contratada ou que eventualmente vai ser afetada, e paga também a aquisição de um veículo elétrico, porque essa equipa tem por obrigação de sair do hospital e deslocar-se às diferentes localidades da região que serve para que os serviços sejam de proximidade. Faz com que as pessoas não se tenham que deslocar ao serviço de saúde mental do hospital, não é? Isto facilita bastante e aproxima os profissionais da população. Mas mesmo sendo o PRR, estas 300 vagas em unidades residenciais também são verbas do PRR. Não conseguimos perceber toda esta contenção, todo este atraso. Okay? Mas como eu estava a dizer, desde 2019, que as equipas que estão previstas, que foram criadas também pelo Orçamento de Estado, aconteceu precisamente a mesma coisa. Portanto, há uma coisa é aquilo que sai e que é aprovada em orçamento de Estado. Outra coisa é a realização. E isto é um mal que não é só as famílias que falam. Ainda há relativamente poucos dias, na sequência de uma reunião dos administradores hospitalares, dos diferentes centros hospitalares do país, que tiveram com o Sr. Presidente da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, eles referiam isso. É que têm as verbas em orçamento, que foi aprovado, mas a disponibilização das mesmas não ocorre. Eles não conseguem concretizar a grande parte, a maior parte, não são só obras, das várias medidas que têm planeadas e aprovadas em Orçamento de Estado. Portanto, as coisas vão ficando. Se as coisas não são realizadas naquele ano do orçamento, não é no ano seguinte. Morreu. Tem que se fazer novo orçamento, tem que se voltar a inscrever a medida. Então, para que é que se criou este Conselho de Gestão na Direção Executiva do SNS? Para quê? Porque se a lei era boa, não é? E depois há o risco de a própria reforma da saúde mental
seja Está bloqueada. copy-paste da reforma do SNS e não Neste ser momento, objetivamente para... Neste momento, a maior parte das medidas da reforma da saúde mental no âmbito do PRR estão em stand-by. Mas só que esse stand-by já é muito tempo. E corremos o risco de perder as verbas que estavam alocadas, porque se não cumprirmos os prazos que acordámos com a União Europeia, acabam por ser devolvidas. O mesmo acontece com 1.500 vagas a criar no âmbito da rede de cuidados continuados e integrados de saúde mental, que são fundamentais para criar mais unidades residenciais, por exemplo, de apoio moderado, de treino de autonomia, de apoio máximo para as pessoas, mais infelizmente, de doença mais grave, unidades socioocupacionais, e estas, quer para a infância e adolescência, quer para adultos. 1.500 vagas era muito bom, porque nós neste momento só temos cerca de 1.200, que não são vagas, são lugares, porque estão todas preenchidas, e também distribuídas de uma forma muito assimétrica por Portugal e que também não vão ao encontro das necessidades da população, está a ver? Joaquina, eu não quero tornar a nossa conversa demasiado política, mas honestamente, olhando para o apoio que familiarmente dá e provavelmente também outras associações dão à tutela, o vosso estar no terreno, o vosso reconhecimento das dificuldades, o vosso passar de informação. Eu, se fosse ministro, sentia-me um privilegiado em ter alguém que não é eleito, que conhece o tema e que me está a dar feedback. A questão não é ouvir, a questão é, depois de ouvir, porque é que há sempre este retardar de aplicação e de implementação? Olha, eu também não sou política e é difícil eu entender, eu, enquanto familiar e representante familiarmente, mas na realidade todas estas cativações e esta retenção de verbas, na realidade, têm natureza política. É para o superávit, por exemplo, para o déficit, para baixar o déficit e sei lá para o PIB. Portanto, isto é, na realidade, eu lamento dizer isto, mas penso que isto é o que eu sinto como pessoa, como contribuinte e como votante. Que há realmente uma falta de consideração muito grande pela sociedade em geral. Porque é na sociedade que estão as pessoas com doença mental, assim como estão outras pessoas com outras doenças. Claro que eu tenho que defender aqui a saúde mental. Até porque é o Dia Mundial, da Saúde Mental e não nos podemos esquecer que, de acordo com o último inquérito mundial organizado pela Organização Mundial de Saúde, que foi em 2008-2009, Portugal surge em segundo lugar com a maior prevalência da doença mental, com 22,9%. E nós sabemos que até no pós-pandemia, estes 22,9% de percentagem estão altamente ultrapassados e já será de 25% ou mais. Mas como nós não temos a nível oficial mais nenhum levantamento ou inquérito, portanto temos que nos reportar aos dados apurados pela Organização Mundial de Saúde em 2009. Já estamos em 2023 com as deficiências que nós temos tido na área dos cuidados de saúde mental, a escassez de recursos e o aumento da incidência da doença, não só provocado pelos os anos de pandemia que vivemos, mas também pelo aumento da pobreza, pela, enfim, a insatisfação das pessoas relativamente à progressão nas carreiras, pelo acesso ao emprego dos jovens. Da habitação, que deve estar a afetar a habitação, famílias e jovens, crianças. Há um conjunto de fatores que realmente contribuem para o surgimento de doenças do foro mental. Está a ver porque é que a dignidade humana não está lá a fazer nada. Está no papel. Mas nós temos, inclusive, um texto que é a Constituição da República Portuguesa, diz que a nossa República está assente na dignidade da pessoa humana. E também diz, no que diz respeito à saúde, que portanto, é uma obrigação dos portugueses
promoverem e preservarem a sua saúde, e diz que também todos têm acesso à saúde através de um Serviço Nacional de Saúde universal e tendencionalmente gratuito. Essa é a disparidade, lá está. Vamos sempre bater na mesma tecla. No papel está lindo, mas depois no nosso dia-a-dia as dificuldades continuam. E mais uma vez, creio que há de facto uma visão de reforma própria para a saúde mental, ou corremos o risco daquilo que está a acontecer no SNS de uma forma geral também afetar diretamente aquilo que é a visão, ou que devia ser a visão própria para a saúde mental. As famílias, de acordo com o que conhecem e de acordo com aquilo que está no terreno, porque há trabalho em desenvolvimento, trabalho bastante importante, em articulação com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e com as coordenações regionais de saúde mental. Há um trabalho que está a ser desenvolvido há já um ano, no sentido de familiarmente colaborar e incentivar a criação de associações de famílias dos utentes dos respectivos serviços locais de saúde mental. Isto é fundamental. Para quê? Para que, efetivamente, estejam devidamente representados nos órgãos de conselho locais. É muito importante. Ainda que seja só um elemento, acho que é importante ter ali a voz dos familiares e, de certo modo, transmitir também as necessidades dos seus doentes, isto é, dos familiares com doença mental. E nós estamos a fazer esse trabalho sem qualquer apoio financeiro, diga-se em abono da verdade, apenas com os recursos da Familiarmente. Isto implica deslocações para reuniões em coordenações regionais, em serviços locais de saúde mental, mas fazemos-lo de boa vontade e incentivamos cada vez mais a que realmente mais serviços locais adiram ao projeto. Portanto, há um trabalho que está a ser feito de formiguinha, que não é, digamos assim, não sai nas páginas de uns jornais, que tem a ver precisamente em promover a participação efetiva das famílias e, se possível, dos utentes, no âmbito da saúde mental. E há todo um trabalho que está em curso relacionado com a reorganização dos serviços de saúde mental, com base no Decreto-Lei 113 de 2021. Agora, voltamos àquilo que há bocadinho eu já referi. Até que ponto nós, neste momento, não sabemos que alterações a tal organização que está prevista entrar em vigor a 1 de janeiro vai influenciar o que está em curso. Se realmente influenciar negativamente... Podem estar a trabalhar para aquecer. Eu espero que não. No sentido em que se não sabe que objetivos é que a tutela quer alcançar... Neste momento não sabemos. E isso preocupa-nos e por isso mesmo temos pedido uma reunião com o Sr. Ministro, Dr. Manuel Pizarro, e no âmbito do Ministério da Saúde e também com a Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, porque é importante, por um lado, ouvirem-nos, transmitirmos as preocupações que temos, das atuais, relativamente ao desenvolvimento das medidas que estão realmente em stand-by, no âmbito do PRR, mas também à organização que está estudada para o Serviço Nacional de Saúde no seu global, e onde é que fica enquadrada aqui a saúde mental, em que moldes, que alterações é que poderão acabarem por estarem indexadas à nova estrutura do Serviço Nacional de Saúde. É muito importante nós sabermos, claro. Porque qualquer alteração, por mais pequena que seja, à organização de um serviço desta dimensão a nível nacional, tem repercussões que se vão estender no tempo. E se as famílias estiverem a par, pelo menos a par daquilo que está previsto e que vai ser implementado, podemos realmente ser uma voz na transmissão dessas alterações junto dos nossos familiares e trabalhar em articulação até com o próprio Executivo, no sentido de ajudar a resolver e a desbloquear. Exatamente. Desde que não venham, isto é, desde que estas alterações não provoquem um retrocesso
na organização dos serviços de saúde mental que está em curso. E acha Porque que isso não pode sei. até acontecer? Não sei. Pois, Eu não posso... se não recebe respostas, e sei que interpelou de uma forma bastante direta, mas as respostas não me parece que tenham sido, nem sequer respostas foram. Sim, interpelámos o Sr. Ministro, portanto, toda a mesa, que era constituída pelo Sr. Ministro, os secretários de Estado e o Sr. Presidente da Comissão Executiva. Interpelámos de uma forma direta a Direção Executiva da Direção. Eu peço desculpa da designação. Não, não faz mal. Não, eu peço desculpa aos visados, porque poderei estar, digamos, é muito desagradável não estarmos a dar a designação correta. Acho que é a mas é a Direção Executiva do Centro. Nós interpelámos... A produtora confirmou que é a Direção. Interpelámos diretamente no passado dia 16 de setembro, em Coimbra, na reunião que tiveram com as associações de familiares e doentes, e realmente a resposta foi boa, porque diz que é uma preocupação a saúde mental e que é importante investir, e assim, mas não tivemos uma resposta concisa e precisa sobre cada uma das questões que colocámos. Claro. Joaquina, algo que eu me recordo e que acaba por ser importante até pelo nome da própria associação, familiarmente, eu creio que quando estivemos lá em Setúbal, eu senti provavelmente, eu não vou dizer tensão, mas senti que muitas vezes a equipa de profissionais destes grupos de trabalho não estava propriamente disponível para ouvir os familiares. Ou seja, tinha algum receio, ou achava que era perda de tempo, ou então constituíam-se como, os experts e sabem da área, e achavam que era uma perda de tempo ouvir os familiares. Isso continua, está a ser ultrapassado. Como é que a Joaquina lê ainda essa situação? Como eu acabei de dizer há bocadinho, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, que não se vê. Nós insistimos. Não podemos generalizar para todos os profissionais ou para todos os dirigentes da área da saúde mental. Efetivamente, sentimos ainda alguma resistência de alguns profissionais que até têm, digamos assim, responsabilidades em coordenações de âmbito regional e local, em considerar as famílias como um parceiro. Mas é importante que realmente os horizontes se abram e ouçam, porque é assim, nós temos consciência que há muitas famílias que, infelizmente, por força da carga ou da sobrecarga da doença e de anos e anos a fio, a acompanhar o seu familiar, a dar-lhe toda a assistência, sem ter o acompanhamento adequado, entra em burnout. As pessoas também descompensam. Cuidar na doença não é fácil. Daí também haver um movimento no âmbito geral dos cuidadores informais. Cuidar em doença mental é muito mais difícil, porque entram aqui dimensões não só para suprir as necessidades básicas da pessoa do dia-a-dia, a higiene pessoal, a alimentação, o vestuário, o calçado, enfim, a medicação, a adesão ao tratamento. Há também as dimensões depois, a nível humano, a nível social, até a nível religioso, porque estas coisas cada um tem as suas crenças, portanto são dimensões que não são fáceis de medir, porque depende da vivência de cada uma das pessoas. Mas que afetam... Mas que afeta não só o elemento da família que cuida, que está mais, isto é, que tem a responsabilidade máxima de acompanhar o seu familiar, de o motivar à adesão à terapêutica, às consultas, a outras intervenções que sejam necessárias, mas, por outro lado, também a articulação e a comunicação com o resto da família. Portanto, isto cria, muitas vezes, fricções, reações exacerbadas, por parte de elementos da família e do doente e vice-versa. Se realmente não há um acompanhamento devido do próprio doente e muito menos da família, é natural que haja famílias que entram em desespero e que, quando nos contactos que têm com os serviços locais de saúde mental, realmente tenham dificuldade em expor as suas preocupações e as suas necessidades, mas compete aos profissionais de saúde mental. Por isso mesmo é que eles são devidamente formados e qualificados para isso, nas diferentes áreas. O médico, o enfermeiro, o assistente social, o terapeuta ocupacional, enfim, compete-lhes a eles
ajudar essas famílias a sair do fosso e trazê-las para a comunidade e incentivá-las à participação. Até porque algo que é importante mencionar na saúde mental, e daí a importância desta flexibilidade e desta postura humana por parte dos profissionais, é que o mesmo diagnóstico pode dar comportamentos completamente diferentes. Sim. E afetar de forma completamente diferente o paciente, não é? O doente. Sim. E as famílias. Sim, porque, repare, às vezes nós pensamos, numa família em que os seus membros são pessoas informadas e qualificadas, não tem muito a ver com isso. Eventualmente, a pessoa com uma formação académica superior ou com uma qualificação, alta qualificação, poderá ter mais facilidade em expor as suas necessidades, a forma como dialoga, como fala, pode ter mais capacidade de diálogo e de interação, mas não significa que não sofra mais ou menos que, portanto, cada caso é um caso e depois os diagnósticos, a doença pode ser a mesma, mas depois há vários determinantes que entram em linha de conta, o ambiente familiar, o ter ou não ter mais recursos financeiros, a personalidade das pessoas envolvidas, portanto, isto não é matemático, 2 e 2 igual a 4, não é? Ou 2 mais 2 igual a 4. Daí essas pontes para o diálogo muito deverem importante. Estar, obviamente. E o trabalho das equipas comunitárias de saúde mental é fundamental junto da população que serve, porque deve identificar as necessidades a vários níveis, daí a equipa ter um conjunto de vários profissionais que se complementam entre si, e por outro lado também utilizar os recursos da comunidade, porque nós não podemos trabalhar apenas só com a saúde mental. Não, há que trabalhar com a comunidade, utilizar os recursos, partilhar práticas, as boas práticas que temos, que isso, todos esses ingredientes, não estamos a falar de culinária, mas podemos utilizar isso, todos esses ingredientes, todo o aporte que cada um traz, pode ser fundamental para integrar aquelas pessoas na comunidade em que vivem, não é? Acha que em Portugal ainda há famílias que precisam de ultrapassar o estigma da doença mental? Precisam. Olha, e a prova está na própria Familiarmente. Como sabe, eu, como Presidente da Federação, eu dou a cara em muitos locais e umas vezes pedindo audiências e reuniões, nomeadamente no âmbito da Assembleia da República e dos grupos parlamentares, como dos ministros, mas também em eventos organizados por entidades congêneres ou não. E agora já não sinto tanto, porque já estou nisto há 8, 9 anos. Mas, primeiramente, nos primeiros tempos, eu sentia que me olhavam como alguém que realmente, enfim, era ouvida por condescendência, não é? Porque sendo familiar de um doente, eventualmente sou portadora da mesma doença. E isto não é assim tão verdade, não é? E por outro lado, a doença mental continua a ser uma coisa, enfim, um pouco desconhecida, porque tem a ver com a mente, é uma coisa que se sente, mas que não se vê e que afeta o comportamento, o pensamento e as atitudes das pessoas, não é? Que infelizmente sofrem da doença. E então é assim uma coisa obscura, as pessoas têm medo, a sociedade enfim, em geral, tem medo da doença mental. E também há outra coisa, é que associa os crimes graves, por exemplo, às pessoas com doença mental, e isso é terrível. Não quer dizer que não tenha acontecido ou que não possa acontecer, infelizmente mais em prejuízo dos próprios, porque a questão do suicídio está muito presente. Mas isso acontece porquê? Porque as pessoas não acedem aos cuidados de saúde mental atempadamente e não têm acesso e a cuidado ao tratamento. Porque se as pessoas tiverem acesso ao tratamento e à continuidade de cuidados, elas são pessoas equilibradas que podem levar uma vida normal. Temos que desmistificar de uma vez por todas esta questão de associar também algum crime às pessoas portadoras de doença mental. Joaquina Castelão, muito obrigado por ter estado aqui connosco neste Dia Mundial da Saúde Mental e, mais uma vez, terminar com esta tónica de desmistificar a questão da doença mental e de facto, dar às famílias e aos doentes os cuidados que eles necessitam. Muito obrigado. E obrigado a si que nos acompanhou
em mais um programa. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Não se esqueça de subscrever o nosso canal do YouTube para rever algumas das nossas conversas e também dar-nos o seu apoio, seja no Facebook, seja no Instagram, colocando o seu like e fazendo as suas partilhas. Resta-me desejar-lhe um resto de boa noite e até amanhã à mesma hora. Muito obrigado.